até agora não foi publicado, então todos podem trabalhar. Tem a Ana Maria pergunta como é o diagnóstico da acupuntura de acordo com a Organização Mundial da Saúde e como é a aceitação dos brasileiros em relação à acupuntura. Ana Maria sempre ajudando no nosso programa. Ana Maria é uma pessoa culta, inteligente, estudiosa e sempre nos ajuda. Há vários tipos de diagnóstico que a medicina chinesa e a acupuntura faz. Eu gosto de pegar os pulsos. A gente pega os 2 pulsos do paciente e faz um levantamento de 12 funções. 12. A gente sabe coração, fígado, vesícula, bexiga, rim, pulmão, intestino grosso, intestino delgado, vasoconcepção e vasogovernador. A partir desse diagnóstico, que precisa ter sensibilidade, você faz uma receita de pontos para equilibrar energeticamente essa pessoa. Mas pode ser pela língua, pode ser pelo pavilhão auricular, pode ser pela planta do pé, que mais? Abdômen. Pelo abdômen, apalpando o abdômen, exatamente. Que mais? Acho que é isso, né? Acho que é isso. Posso fazer um parênteses rapidinho sobre isso? Pode. Hoje, puxando no site do TRF também, eu até escrevi no meu Facebook sobre isso, onde vem o esclarecimento do TRF e fala o seguinte: esclarece o magistrado que a prática milenar da acupuntura pressupõe a realização de prévio diagnóstico e a inserção de agulhas em determinados pontos do corpo humano, a depender do mal diagnosticado no exame. Isso era uma coisa que também eu acho que a gente podia conversar, porque é uma falta de conhecimento total do que é acupuntura, de como se dá acupuntura, como se dá o diagnóstico de acupuntura. De fato, a inserção de agulhas em determinado ponto, ela é determinada pelo diagnóstico, mas não médico, e nem exame médico. É um diagnóstico de acupuntura, feito através da pulsologia, da análise da íris, da análise da mão, da própria postura, dos sintomas do ponto de vista de acupuntura que o paciente traz para você, né? Não só do diagnóstico médico, a gente já pode até se beneficiar de um diagnóstico médico, mas não somos nós que vamos fazer. O diagnóstico é trazido para nós. O diagnóstico médico normalmente ajuda o acupunturista a auxiliar no tratamento. Ou a acupuntura pode ser uma terapia complementar, ou ela pode ser uma terapia principal. Ou melhor, a acupuntura deveria ser uma terapia preventiva. Sobre discutir o que nós temos que fazer para divulgar a acupuntura, o Salutos foi criado para isso. Eu entrevisto homeopatas, médicos antroposóficos, pessoal que trabalha com oligominerais, enfim. O Salutos é um programa absolutamente aberto. Mas sempre que possível eu faço os comentários de como a acupuntura trata determinadas patologias. Nós, acupunturistas, segundo o que eu penso, eu não me preocupo com o diagnóstico médico. Tem um problema de gastro, pode ser uma úlcera, pode ser uma leve gastrite. A gente vai tratar o paciente independente de saber se é uma úlcera, se é uma leve gastrite, se é uma inflamação de cólon, ou se é uma intolerância a glúten. Nós vamos tratar o paciente. A medicina ocidental aprende a tratar doenças. Nós aprendemos a tratar pessoas, pacientes. Esta é uma grande diferença. Se me permite alguma Por favor, coisa Odair. sobre o diagnóstico, eu Pois acho não. que o diagnóstico médico, ele ajuda o acupunturista a não tomar algumas decisões, em alguns casos que são exclusivamente tratamento de médico mesmo. A medicina ocidental é que tem que tratar. Eu não vejo como a acupuntura, por exemplo, poderia tratar um caso de câncer. Aí tem que ser um tratamento médico. Ainda assim, como cuidado paliativo, chamado pela Organização Mundial da Saúde, eu tive muitos pacientes, muitos, não foram poucos não, de pacientes que faziam quimioterapia, chegavam no consultório com um balde vomitando, eu fazia acupuntura, eles saíam e falavam, vou querer macarrão com tomate. Então, esse é o trabalho da acupuntura. Agora, o diagnóstico médico vem nos ajudar a que nós não comecemos um tratamento de uma pessoa com um CA, atrasando o tratamento médico ocidental. Esta é uma visão, inclusive, correta dos médicos, dos Conselhos Federais de Medicina. Que a acupuntura pode, em tese, mascarar um sintoma e a pessoa não procurar um médico adequado para aquele tratamento. Mas o bom acupunturista nunca faz um tratamento sem ter o diagnóstico médico antes, Baldano. Uhum. Aquele acupunturista consciente, como nós sabemos que a grande maioria você já disse, existem maus acupunturistas? Existem sim. E se existem esses maus acupunturistas, é justamente pela falta de uma regulamentação da profissão de acupunturista,
permitindo assim, propiciando que mais escolas estejam estabelecidas por aí, formando maus acupunturistas. Se nós tivéssemos uma regulamentação da profissão, isso acabaria. Com certeza. Aliás, o Estado de São Paulo deu um passo atrás em relação a isso, porque nós tínhamos no Estado de São Paulo o curso técnico de acupuntura. E o Conselho Estadual de Educação, mediante um parecer totalmente tendencioso, resolveu acabar com o curso técnico de acupuntura em São Paulo. Na ocasião, nós estivemos no Conselho Estadual de Educação e eu conversei com a conselheira Neide Cruz e disse a ela que São Paulo estava dando um passo atrás, porque ele estava deixando de ter escolas que eram fiscalizadas pela Secretaria de Educação e deixava essas escolas como cursos livres, sem nenhum tipo de fiscalização, propiciando assim cada vez mais os maus cursos que dão aí acupuntura em 3 meses, em 6 meses, que a gente não vê possibilidade de ser. Não, de jeito nenhum. Eu concordo plenamente e repito que existem maus acupunturistas, eu reconheço isso, admito isso, como eu reconheço que existem maus médicos, maus advogados, maus engenheiros. A Ana Maria escreve o seguinte: posso estar falando besteira? Não está não, Ana. Tanta coisa errada com a saúde pública no Brasil, será que o CRM ou o CFM não deveria se preocupar com as filas de espera no SUS, os erros médicos gravíssimos, ao invés de se preocupar com a acupuntura que só traz benefícios como complemento no tratamento médico? Eu concordo plenamente. Ela inclusive falou assim, existem péssimas faculdades de medicina também. E o pior, né? Hoje, sem qualquer tipo de bairrismo, mas algumas faculdades aqui da América Latina, hoje o profissional desde que trabalha 1 ano, 2 anos no Brasil, eu não sei direito, não me recordo do tempo, eles podem exercer a medicina no país normalmente. A Ana Maria, como é o diagnóstico da acupuntura de acordo com a Organização Mundial da Saúde, nós já falamos aqui. O Luiz Carlos fala que o Satosp deveria ter um pouco mais de voz ativa. Divulga muito pouco ou quase nada sobre os nossos direitos. O seu site também divulga muito pouco a respeito deles. Luiz Carlos, pode responder, senhor Daí. Luiz Carlos, o Satosp divulga aquilo que nós podemos, aquilo que realmente está afeto a nós. Por não sermos uma profissão regulamentada, quais os direitos que nós podemos dizer que temos? É aquilo que a Constituição Federal nos propicia, quando no seu artigo 5º, inciso 13º, que me parece que também é citado nesse acórdão, não tenho certeza, mas parece que ele é citado nesse acórdão, dizendo que toda profissão que não é regulamentada é de livre exercício por qualquer cidadão brasileiro. O Satosp luta sim, vem lutando em muito, porque a Anvisa, tentando coibir aí o trabalho dos acupunturistas, nega qualquer pedido de alvará de funcionamento para quem não seja médico. Me parece, eu acho que a Marina pode me informar melhor, até para os fisioterapeutas é negado, não é isso, Marina? O meu alvará é de fisioterapia. Como então, é reconhecido como especialidade na fisioterapia, então eles não podem me impedir de fazer, não podia, eu não sei nem mais como vai ficar daqui pra frente, de fazer acupuntura, mas o meu alvará é difícil, não é de acupuntura não. Então, e o Satosp, através do seu advogado, doutor Silvio Célio de Rezende, ele vem fazendo um trabalho muito eficaz, conseguindo aí esses alvarás junto à vigilância sanitária, em primeira mão como uma medida de liminar, e depois esses casos vão a julgamento. Já temos vários casos desses julgados a nosso favor, dando alvará de funcionamento para os acupunturistas não médicos.
O que a gente acaba percebendo é que, na verdade, existe uma política dessas entidades que mais querem desinformar, trabalham com terrorismo, plantam notícias da informação e os jornalistas despreparados vão publicando sem nenhum tipo de critério. A Carla Nogueira escreve o seguinte: as pessoas dizem tanto sobre a necessidade da união da categoria para a luta pela acupuntura, mas se esquecem que esta união começa por sua filiação ao sindicato da categoria em São Paulo, que é o SATOSP. Está defendendo a categoria aqui a Carla, o SATOSP inclusive. O Rafael falou, deixa eu só ver se é o Rafael, sim. Foi legal falar sobre o assunto da acupuntura nos hospitais. Estou com um projeto para a implantação da acupuntura nos postos de saúde da minha cidade, que é Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e está muito difícil. Eu lamento. Passo Fundo, assim como todo o estado do Rio Grande do Sul, está à frente em muitas coisas neste país. Aqui em São Paulo, na época que a prefeita Luísa Erundina foi prefeita, a acupuntura estava no SUS. Hoje ela já existe, mas a gente tem esse porém, a gente tem esse problema de contratação de acupunturistas achando que só médico pode fazer. Mesmo porque as pessoas desinformadas e a imprensa tendenciosa, somada com entidade de classe com interesses escusos, dá isso que acontece, que todo mundo fica falando, agora é só médico, as pessoas mandam aqui e-mails pra gente, etc. Aqui a Luciana está falando isso mesmo, ó. A grande confusão que acontece. Eu vi uma entrevista hoje com acupunturistas na rádio Metropolitana AM, as professoras falaram que podemos trabalhar. Podemos mesmo? Não corro o risco de ser multada ou poder perder o meu CREFITO. Bom, falando nisso, eu vou dar nota aqui que o COFITO fala sobre a decisão do TRF1 em relação ao exercício da acupuntura. Aqui é uma nota oficial do COFITO, tá? Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, COFITO, esclarece que o julgamento realizado no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, ocorrido no último dia 27 de março de 2012, não há de produzir efeitos enquanto não houver sido publicado o respectivo acórdão, cujo conteúdo será examinado pormenorizadamente pela sua Procuradoria Jurídica, em conjunto com todas as procuradorias jurídicas dos Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, a fim de que possam ser adotadas todas as medidas cabíveis para reverter a situação anunciada de maneira precipitada pela imprensa brasileira, relativamente à prática da acupuntura por profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Continua a nota do Roberto Matar Cepeda, que é o presidente do COFITO, o seguinte: salienta-se sim, outros sim, que em matéria de interpretação de leis federais e em matéria de cunho constitucional, os órgãos competentes para a última palavra são, como eu disse no início do programa, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e o Supremo Tribunal Federal, que é o STF. Razão pela qual a atual situação dos profissionais que exercem a acupuntura não há de sofrer qualquer alteração, enquanto não esgotadas todas as instâncias recursais e judiciais que serão prontamente utilizadas pelo sistema COFITO-CREFITO, para fazer valer o legítimo direito de seus profissionais. Assinado pelo Roberto Matar Cepeda, presidente. A Marina, que é fisioterapeuta, está fazendo um sinal aqui, quer falar? Fale, Marina. Existe, além disso, também uma nota do CREFITO 2 e do SINFITO, se eu não me engano, posso estar enganada, dizendo que em 1987 houve trânsito em julgado extensivo aos fisioterapeutas de todo o Brasil e ao sistema COFITO e CREFITO da primeira turma do COLEM do Tribunal Federal de Recursos, que é o atual Supremo Tribunal de Justiça, firmando jurisprudência que o fisioterapeuta está legitimado ao exercício da acupuntura. O que eles questionam é que esse o que seria hoje o Supremo Tribunal Judiciário, ele é superior ao TRF, então questiona-se também a validade, se um sobreporia o outro ou não. A gente só vai ter certeza disso tudo quando sair o acordo. Quando não sair o acordo, a gente não tem exatamente qual é o texto dele. Tudo isso que foi colocado, nós colocamos desde o início, né, de que essa proibição só teria valor após a publicação do acordo, desde o início que a gente está falando isso. Eu gostaria de estar completando aqui aquela resposta aqui do nosso internauta, acho que é o Luiz Carlos, né? Isso, Luiz Carlos. Quanto ao que o SATOSP pode fazer, quanto às informações que o SATOSP põe no seu site,
Luiz Carlos, o Satoshi toma cuidado de estar colocando no site só as notícias que ele consegue configurar como sendo legítimas. Se você tiver o cuidado de entrar no nosso site, você vai ver que nós pusemos um esclarecimento a semana passada, justamente em relação a essas publicações de que só os médicos poderiam aplicar a acupuntura. Foi uma divulgação, nós colocamos alguma coisa muito bem estudada, muito bem elaborada, com muito cuidado, porque as informações que nós tínhamos eram informações que vinham do Conselho Federal de Medicina, que nós não sabíamos até onde elas eram verídicas ou não, e até agora continuamos não sabendo, só vamos ter a certeza disso após a publicação do acórdão. O que nós nos deparamos muito por aí, são com pessoas que passam a divulgar o que lhes vem na cabeça, sem antes procurar ver a veracidade daquele fato. Divulgam, quando a gente vai ver não era nada daquilo, era uma coisa muito diferente. E o Satoshi toma cuidado de não fazer isso, a fim de não estar iludindo os acupunturistas. Esse cuidado o Satoshi vem tomando. O Paulistano pergunta o seguinte: antigamente os médicos diziam que a acupuntura não funcionava, agora eles querem só os médicos a apliquem. O que mudou nesse meio tempo? Meu modo de ver, Paulistano, o que existia era uma campanha contra a crença na acupuntura, como se a acupuntura fosse fosse o quê? Uma religião. Né? Eu atendi convênio, inclusive em clínicas médicas com ortopedistas. Eu ainda atendo em clínica de ortopedista, colega, amigo, a gente discute casos, é maravilhoso o nosso aprendizado junto aos médicos. Mas sempre teve uma classe que sempre quis denegrir a imagem da acupuntura, como se fosse uma coisa menor. Eu atendo um paciente cujo parente é professor, eu não posso citar muita coisa, senão é capaz de ser discutido, mas é um professor de uma universidade no interior de São Paulo, que ao saber que ele fazia acupuntura comigo preventivamente, ele falou: pô, mas você acredita em duende? Professor de medicina. E isso faz 2, 3 meses. Quer dizer, então não é uma coisa tão antiga. Mudou nesse meio tempo que as pessoas estão procurando acupuntura cada vez mais e estão achando que tomar medicações demais pode fazer mal. Eu já fui muito mais contra a alopatia. Depois de ter pacientes, amigos, familiares salvos pela alopatia, eu mudei um pouco o meu modo de pensar. Mas que existe uma proliferação, existe um interesse econômico chamado indústria farmacêutica, que é muito potente, e que esse é um perigo. Eu acho que a gente usa medicações demais. E a acupuntura realmente faz com que você tome menos medicações químicas. Procure alimentação pela nutracêutica, procure os meios mais naturais como a homeopatia, como a antroposofia, que são sim especialidades médicas. A gente não dá medicação antroposófica, nem medicação homeopática. Né? Quando muito a gente dá dicas de alimentação, um ou outro chá, que já estão sendo já presos pelos médicos. Você já não pode comprar, por exemplo, unha de gato na farmácia homeopática, que é um alimento natural, é uma medicação natural. É uma fisioterapeuta, é uma fitoterapia na área natural. Antigamente você comprava unha de gato à torta direita, hoje você não pode comprar um extrato só com receita médica. Quer dizer, como vamos chegar nesse ponto de vista? Tem que passar pelo médico para pegar uma receita de unha de gato, por exemplo. A Leila fala o seguinte: como eu falei, sou psicóloga e especialista em acupuntura pela Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicologia e Acupuntura, e ela pergunta se precisa se filiar a alguma outra associação de acupunturistas que não seja vinculada ao conselho de classe. Eu não vejo isso, né? A entidade já defende a Sociedade Brasileira de Psicologia e Acupuntura, que aliás tem uma nota oficial, vou esperar você responder que eu vou ler a nota oficial deles. Não há necessidade. Nós não temos, na realidade, nós não temos nenhum conselho de acupuntura, até porque a profissão não é regulamentada, por ela não ser regulamentada, não tem como ter um conselho. Agora, se ela quiser ajudar nesta luta que o Satoshi vem empreendendo pela regulamentação,
e pela melhora cada vez mais da acupuntura no Brasil, ela pode estar se sindicalizando ao SATOSP, ou dependendo do lugar que ela está, não sei se ela é de São Paulo, se ela for de São Paulo ao SATOSP, se for do Paraná ao SATOPAR, se for do Rio de Janeiro ao SINDACTA, porque na realidade são as entidades hoje que lutam pela acupuntura, são esses sindicatos. A nota oficial da Sobrapa diz o seguinte: a Sociedade Brasileira de Psicologia e Acupuntura, Sobrapa, assim como todos os envolvidos na defesa da acupuntura multiprofissional, isso sim é uma determinação da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que a acupuntura é patrimônio da humanidade e deve ser multiprofissional, livre de reservas e mercados e a favor da saúde da população brasileira, respeitando as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, da Unesco, a acupuntura como patrimônio imaterial da humanidade, e também em conformidade com a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que já foi aprovada aqui no Brasil pelo Conselho Nacional de Saúde, informa que está mobilizada e atenta a qualquer divulgação oficial sobre a decisão divulgada pela imprensa brasileira acerca do julgamento realizado no Tribunal Regional Federal na Primeira Região, TRF1, em relação ao exercício da acupuntura ocorrido no dia 27 de março. Então essa é a nota oficial da Sobrapa, atenta ao que a Leila escreveu aqui. Luciana gostaria de saber a opinião do querido Odair sobre a criação da Faculdade de Acupuntura e como seria a adaptação dos pós-graduados. Odair. Eu sou favorável, sim, ao curso superior de acupuntura, e a adaptação vai depender muito do que disser, de como sair essa regulamentação, como vai ser essa lei regulamentando a acupuntura e criando os cursos superiores de acupuntura. Dependendo de como essa lei sair é que vai ser feita a adaptação. Nós não podemos nunca nos esquecer que a Constituição Federal, em um de seus artigos, lá nos dá o direito adquirido. Então eu acredito que, até por esta razão, todos aqueles que já estiverem exercendo a profissão terão como estar se enquadrando dentro da profissão de acupunturista. A direção do Colégio Brasileiro de Acupuntura e Medicina Chinesa, ABACO-CBA, esclarece que o julgamento realizado no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ocorrido no último dia 27 de março, não há de produzir efeitos enquanto não houver sido publicado o respectivo acórdão, cujo conteúdo será examinado pormenorizadamente pela sua Procuradoria Jurídica, com todas as Procuradorias Jurídicas do Conselho, etc., etc. Portanto, senhores alunos e professores do Sistema Educacional ABACO-CBA, as decisões judiciais parciais não devem preocupar os alunos devidamente matriculados em cursos regulares de acupuntura de nossa instituição. Vale dizer, cursos autorizados por órgãos públicos, e o direito adquirido jamais foi prejudicado pela Justiça Brasileira. Na Constituição Federal do Brasil, em seu artigo 22, inciso 16º, segunda parte, atribui à União o ônus de regulamentar o exercício de profissões. Nesse sentido, qualquer decisão que impeça o exercício da atividade de acupunturista é inconstitucional, pois a legislação regulamentadora do exercício dessa atividade ainda não foi editada. Por esta razão, vivemos em um país onde vigora o Estado democrático de direito, quem venha a ser subordinado do Estado ao ordenamento jurídico do país, temos a plena certeza que tal decisão de viés eminentemente corporativista não prosperará quando levada à apreciação das Cortes Superiores do Brasil. Oxalá que assim seja. Quem assina o texto é cordialmente o Dr. Sorraco Bastos. Diretor adjunto para o Brasil da World Federation of Acupuncture, Substation Societies e etc. A WFAS, órgão vinculado à Organização Mundial da Saúde. Eu tenho outras manifestações, outras cartas, textos do pessoal do SEATA, do Dr. Wu, todos falando exatamente a mesma coisa. O que eu acho de absolutamente importante, que eu acredito, que eu penhoro aqui neste programa,
abrindo, como eu já disse, as câmeras e os microfones ao Conselho Federal de Medicina, ao Conselho Regional de Medicina, para que possam defender a sua posição. Nós defendemos que a acupuntura deve ser realizada por acupunturistas, sejam médicos ou não médicos. A acupuntura é uma especialidade médica? Óbvio, tá bom. Nós permitimos que os médicos assumam que a acupuntura seja uma especialidade. Só que, como dissemos, ela existe há 5.000 anos, ela prevê, ela é anterior ao estabelecimento da faculdade de medicina, do ensino da medicina no mundo, né? E ela pode ser exercida por profissionais não médicos, desde que sejam habilitados para isso. Defendo sim um conselho da profissão, que tenha exames de ordem, para que sejam aprovados acupunturistas realmente competentes, avaliações, eu defendo tudo isso. O que eu não concordo com nenhuma classe, nem fisioterapeuta, nem médicos, nem terapeutas ocupacionais, nem enfermeiros. A acupuntura ela é multiprofissional. Em seu bojo, ela é muito anterior a qualquer tipo de profissão ocidental. E nenhuma profissão deveria colocar ela sob seu julgo. Suas palavras finais, Marina Martins. Eu queria falar exatamente o que você trouxe agora. O conhecimento da acupuntura, o conhecimento da medicina tradicional chinesa é muito superior a qualquer conhecimento de ciência ocidental médica, vamos chamar assim, né? Generalizando, que nós tenhamos. Ela é muito mais antiga, traz muito mais fundamentos filosóficos, todo um conhecimento de taoísmo, de outras coisas que nós não temos aqui no nos nossos cursos superiores. Então eu acho que não cabe a nenhuma profissão querer manter sobre o seu jugo, né? A profissão de acupunturista. Eu acho que ela é assim aberta, ela é muito superior a qualquer uma dessas outras profissões. Ela é multiprofissional, deve ser multiprofissional. Eu acho que o que a gente tem que defender aqui não é essa divisão, esse racha que existe, sim. Vamos somar, vamos juntar, vamos unir, vamos ver o que o médico acupunturista pode nos trazer. E é sim válida a especialização em acupuntura como área médica. Eu acho que se é interesse, deve-se levar a fundo isso, mas não restringindo a acupuntura a essa categoria. Nem a fisioterapia, nem a medicina, nem a psicologia, nem a farmácia, nem a enfermagem. A acupuntura é muito superior a tudo isso. Só fazer uma correção, um minutinho. Eu falei aqui que eu era especialista em neurologia. Eu não sou especialista, eu sou pós-graduada, mas eu não tenho título de especialista. Odair, suas palavras finais. Bom, eu concordo com tudo aquilo que vocês falaram, Baldan, Marina. Acho que não tem, quanto a isso, não tem nada mais a acrescentar. Eu pediria aqui licença para o Baldan para falar alguma coisa sobre, convidando a todos que participem do 13º Congresso Internacional de Acupuntura e o 6º Congresso de Massoterapia do SATOSP, que será realizado nos dias 25 e 26 de agosto na Casa de Portugal. Os convites podem estar sendo procurados na sede do SATOSP ou através do nosso site www.satosp.com. Por favor, não ponham o BR, gente, é só com. Nós estaremos à disposição de vocês. E sindicalizem-se, gente, porque essa é a única maneira que nós temos de lutar pela nossa regulamentação. Eu quero agradecer a participação do Rafael Ferreira, da Ana Maria, do Paulistano, do JR, de todas as pessoas que participaram, encaminhando perguntas, falando coisas, fazendo seus comentários. O Salutes é uma tribuna, né, aberta à divulgação da acupuntura, das medicinas tradicionais e das técnicas de ponta. Semana que vem eu recebo o Almir Comitri, que está montando um site dos terapeutas, de uma maneira geral, como um guia de saúde. E em seguida vou receber a doutora Roberta Ribeiro, médica integral, formada pela Escola Paulista de Medicina. Nós vamos falar da condição da medicina aqui no Brasil, vamos fazer um retrato da medicina no país. Eu agradeço a atenção de todos, estamos aqui à disposição de vocês. O salutos@altv.com.br é o nosso e-mail, vocês podem entrar em contato, serão muito bem recebidos. Eu agradeço a atenção de todos, peço perdão pela, talvez, um pouco da fama, né, de a gente falar um pouco desse tema que mexe com nossos brios, mexe com a nossa essência. Mas o poder do amor que nos move a trabalhar com esse tipo de coisa, pelo amor à medicina, pelo amor aos nossos pacientes, pelo amor à cura, pelo amor